Muito bom dia a todos. Hugo Nóbrega falando, estamos dando início à nossa 28ª aula, é isso? 28ª aula do Código Diário. Hoje é quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2026. Faltam 2 dias para terminar o segundo mês do ano. O que você já fez? Ou o que você pode fazer para mudar a história desse mês de fevereiro? Ainda tem 2 dias. Para uns, dizem, o mês já acabou. Tem outros que dizem, ainda dá para bater a meta, ainda dá para mudar minha história, ainda dá para fazer muita coisa. De que lado você está? E hoje nós temos aí a nossa 28ª aula do Código Diário e eu quero passar desde já a condução da aula para o nosso mentor Luiz Francisco. Bom dia, Luiz. Vamos ter um dia extraordinário hoje. Bom dia, turma. Sejam todos muito bem-vindos. Que seja uma aula Bom dia, bom abençoada, dia. né? Como sempre, como todos os dias. E bora lá e vamos trabalhar. Max Bispo entrou na sala. Muito bem. Eu vou deixar ele dar. Eu queria informar que é o novo instrutor. Ele vai dar aula a partir de amanhã para vocês. Deus é mais, vou sair da sala. Ô, bora! Desculpa, vai, brincadeira. Vamos lá. Estão prontos para a aula de hoje, então? Vamos lá. Então vamos Isso começar aí. a nossa aula. Ó o Hugo aí! Ó o Hugo de Esse- madrugada! Ai, ai. Código diário, a fronteira da disciplina. Um território onde decisões são treinadas todos os dias, onde a mente é lapidada no silêncio, onde pessoas constroem padrão. Eu sempre imaginei uma fronteira assim, uma linha invisível entre quem sabe o que fazer e quem faz todos os dias. Imaginei pensamentos em ordem, hábitos sendo formados, propósito ganhando forma com o tempo. Imaginei pessoas comuns vivendo dias extraordinários. E então, um dia, eu entrei e descobri que a disciplina não é peso, é liberdade. O código diário não é motivação, é alinhamento diário entre mente, ação e propósito. Porque evolução não acontece por acaso. Acontece todo dia. Código diário, ritual que transforma quem você é no que você veio para construir. Ô Luiz, Oi? o áudio não saiu legal não, cara, mas no próximo desse aqui já foi, deu para entender, mas não saiu o áudio não. Eu acho que eu esqueci o compartilhamento. Ah, Saiu uma voz assim, né? Mas não saiu, mas tá bom. peraí. Cadê eu? Agora sim. Vou começar a convenção assim, Hugo. É que eu tenho muitos desafios aí pela frente, entendeu? Cada dia aparece um desafio novo, a gente tem que. A sensação de colocar seu capacete, ser só você e a máquina. É tranquilo, sem passado, sem futuro. O coração desacelera, tudo se cala. Todos os problemas, os barulhos desaparecem. O escapamento afoga todo o som. Nada mais para se preocupar, exceto o que está à sua frente.
A máquina fica sem peso, desaparece. O campo de visão afunila para o imediato. E tudo o que resta é um corpo se movendo pelo espaço e pelo tempo. Tráfego, paisagem, polícia são apenas pedaços de papelão voando enquanto você passa. Porque nesse momento, eu tô voando. Eu adoro esse vídeo porque é, é uma sensação única quando vocês conseguem. Não sei se vocês sentem isso em algum momento do dia, né? Se é aqui, mas geralmente quando eu vou entrar no palco, quando eu vou entrar na aula, quando eu tô, geralmente é só isso que eu vejo na minha frente. E ter essa programação mental é algo muito, muito, muito bom. Então vamos lá, nossa oração de abertura do Código Diário, né? A oração muda a nossa frequência. Então, Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti neste momento, agradecemos pela vida, pela oportunidade de estar aqui aprendendo e pelo propósito que o Senhor plantou em cada um de nós de mudar a vida das pessoas e da nossa família. Pedimos hoje a sabedoria para tomar as boas decisões, para que a gente seja fazedor, discernimento para escolher este caminho certo de ser sabedor e fazedor e força para manter o compromisso com aquilo que é verdadeiro e correto. Que a nossa mente esteja clara, nosso coração alinhado e as nossas atitudes reflitam integridade, coragem e responsabilidade. Se for da tua vontade, envia teus anjos para nos ajudar, nos proteger e nos conduzir com segurança ao longo do dia. E tudo que aprendermos aqui seja usado para o bem, para o crescimento pessoal, para servir pessoas e para cumprir o propósito que o Senhor nos confiou. Entregamos esse dia, este aprendizado e esta jornada em tuas mãos. Em nome de Deus, amém. Quando nessa Amém. oração, Amém. amém, uma aula e um bom dia a todos vocês. E quando a gente fala que a nossa mente esteja clara, é porque uma mente clara se conecta com seus objetivos e faz com que você tenha resultado. Se você tem dúvida, se você tem medo, se você tem alguma objeção interna, se você, quando sai daqui, não faz o que tem que fazer, a sua mente não está clara. Porque eu sei que o seu coração está alinhado e seu coração quer vencer. Mas quando você não faz o que você tem que fazer, é porque a sua mente não está clara. Então a gente pede para que clareie a mente, para que a gente seja claro dos nossos objetivos, porque é só isso que faz a gente vencer na vida. Então, gente, ontem a gente falou, né, muito sobre fechamento, e aí de repente veio, se não me engano, a Maura falar para a gente que ela não conseguia fechar. E a gente falou assim, cara, faz só o contato, deixa a apresentação online fechar, deixa o seu líder fechar, faz só o script de contato. E aí nós demos uma aula, colocamos todo um material super completo ali para vocês. E eu acho que está muito simples, né? Foram 17 minutos, foi uma aula de 1 hora e meia, mas foram 17 minutos a respeito de uma técnica que, se todos vocês fizerem, era para a gente ter 200 e poucas pessoas, ou mais de 120 convidados. Então, às vezes, a gente convida para live. Vamos convidar para live, vamos convidar para aula. Vamos mostrar o nosso produto do jeito que foi feito aqueles dois convites, que foram dois exemplos de convites, né? Eu duvido que vocês não conseguiriam aumentar a sua rede em uma pessoa por dia. Vamos pensar nisso. Olha só, isso aqui é aquela etapa, né? Então, a etapa de preparação. Quando a etapa de preparação ainda não está pronta, né? Quando a gente ainda não está pronto para perguntar, a gente pergunta para levar para cá, não para depois fazer argumentação, nem para fazer o fechamento. A gente vai até aqui, né? E mesmo que a etapa de preparação, aí a parte técnica, não esteja de acordo, tudo bem, não tem problema nenhum. A gente pula a parte técnica, vai para a parte de perguntas focado para o contato. Hoje a gente vai falar sobre duplicação e sobre acompanhamento. Mas para duplicar, se vocês querem ser duplicáveis, né, vocês precisam
estar preparados para fazer pelo menos o convite, pelo menos deixar a pessoa na dúvida. Mas antes disso, vamos agradecer, porque não importa o resultado que a gente tenha hoje, o importante é que a gente está aqui, o importante é que a gente é grato por tudo que aconteceu, porque o meu resultado de ontem eu mereci. Eu só tenho o resultado que eu mereço, né? Não aquilo que eu peço, porque aquilo que eu peço, eu só quero. Só quero, eu realmente não sou aquilo, porque eu não sinto. Então, se você ganhou 50 mil esse mês com a Refim, parabéns, porque você mereceu e você está passando uma barreira que poucas pessoas passam. Se você ainda não está lá, é porque você não mereceu. Mas como assim, Luiz? Eu não sou merecedor desse resultado ainda não. Porque quando a gente não tem aquilo que a gente quer, é porque a gente não aprendeu aquilo que a gente precisa. Mas, poxa vida, eu estou na aula, eu sou uma pessoa que ora, eu sou uma pessoa que agradece, sou uma pessoa que ajuda as pessoas, eu todo dia estou ali treinando. Pois é o processo, né? Sou grato pelo processo, mesmo que ainda não tenha o resultado final, porque eu ainda não aprendi o que eu tenho que aprender. Seja esse aprendizado a coragem de executar e fazer as tarefas de ontem. Porque eu sei que muitas daquelas tarefas que eu passo, e aí depois eu vou pedir a ajuda do Vinícius para que o aplicativo consiga medir isso. Eu tenho certeza que 80% dos alunos aqui não fazem. E eu vou passar uma tarefa muito simples depois aqui das gratidões. Vamos lá. Sou grato pela vida, porque ainda estou aqui, com um propósito. Sou grato pela minha saúde, pelo meu corpo funcionando e me sustentando. Sou grato pela minha família, pelos que caminham comigo, pelos que me formaram. Sou grato pela oportunidade de aprender, evoluir todos os dias, porque nem todas as pessoas têm essa oportunidade de aprender. Sou grato pela disciplina que estou construindo, mesmo quando não é confortável. E é por isso que eu digo que vocês estão no caminho. Sou grato pelo trabalho, porque ele dignifica, e fortalece e gera valor, pelas pessoas certas. Imagina se vocês não conhecessem o Hugo, hein? Que coloca no meu caminho. E se vocês duplicarem o Hugo, e os líderes, muita coisa vai acontecer na vida de vocês. Sou grato pelos desafios, porque eles me amadurecem e me preparam. Sou grato pelo progresso, mesmo que ainda não seja o resultado final. E sou grato pela clareza mental, mesmo que vocês não tenham. Agradeçam para ter clareza mental, porque isso gera conexão de consciência e emocional que estou desenvolvendo. E sou grato pela direção, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente visível. Por isso que é importante o código diário. Às vezes o caminho, vocês não conseguem ter a mente clara, vocês não conseguem acreditar. Eu gostaria que vocês acreditassem que aquele valor de 11 milhões 417 vai estar na conta de você, assim como você acredita em Cristo. E sou grato pela presença de Deus na minha vida, me guiando, me protegendo, me fazendo acordar, nem que for 5 para 7, para assistir a aula. Agora eu quero que ele seja presente na vida de vocês para vocês executarem aquilo que vocês aprendem. O meu Instagram hoje, né? O Instagram do Código Diário. Vamos lá. Tem um Stories, né? Tem um Stories aqui que é de 1%, né? A palavra de hoje é força. Isaías 40 está escrito, né? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu quero que vocês entrem nesse Stories, no meu Stories, e coloquem o coraçãozinho. Sabe o coraçãozinho, quando a gente curte? Eu quero ver se eu vou ter 130 curtidas. Eu quero ver se vocês conseguem. Eu não estou querendo curtida, não, porque isso não faz diferença. Eu só estou dando uma tarefa simples para saber quantas pessoas vão cumprir um negócio simples, que é entrar num lugar e clicar. Porque às vezes a gente pede posta, faz o convite. Eu duvido que teve 140, 150 convites ontem, né, para as pessoas, porque senão a gente teria já 200 e tantas pessoas aqui de manhã. Então eu quero que vocês façam, eu quero ver se eu vou ter, eu preciso contar isso. Eu quero ver se eu vou ter 130 coraçãozinhos nesse negócio de 1%, nesse post de 1% de força de Isaías 30:40. Então vamos lá, eu vou dar essa tarefa para vocês agora. No final da aula, eu vou entrar no meu post e eu vou ver se eu tenho 130 curtidas. Se eu tiver gente aqui que é, não tem Instagram e não sabe onde fazer, manda no chat aqui que eu quero dar uma olhada. Fala assim, Luiz, não consegui fazer, não sei apertar o botão do coraçãozinho. Não sei o quê. Por quê? Porque eu gostaria que as pessoas falassem assim, Luiz, fui convidar, não consegui, minha língua travou, né? Eu não estou falando para vocês fazerem a tarefa
e não vir aqui. Eu estou falando assim, faz a tarefa. Vocês têm duas opções, fazer a tarefa ou chegar aqui no outro dia e falar, não consegui fazer a tarefa. Porque se vocês não conseguiram, vocês provavelmente não estão convidando e não estão ganhando dinheiro. E aí eu pergunto, pô, vocês vêm aqui só para ouvir? Não, gente. Olha que importante foi ontem, através de eu não ficar no mundo e de eu responder uma dificuldade de uma pessoa que se deve ter servido para muitas outras pessoas. É um curso vivo. O bom do código diário, que não é uma aula gravada, se não gravava as aulas, né, passava aqui às 7 horas da manhã, vocês não iam assistir com toda certeza, 10% ia assistir e pronto. Então vamos lá que a gente já tem uma atividade durante a aula hoje. Eu vou começar a dar atividades durante as aulas. Então agora, galera, agora, vocês estão? Vamos, quero ver vocês falarem. Vamos, incrível. Vamos, galera. Nós somos fortes, espertos, inteligentes, vocês são fenomenais. Incríveis. Eu vou vencer. E quando vocês Seu vencerem, saldo é de 11.477.250,57 parabéns. Esse é um bom saldo. Porque a gente faz o quê, Hugo? Hoje a gente treina e executa. Então, essa parte de executar que tá o problema, né? Cadê meus 140 convidados? Mas eu estou profetizando, a gente hoje vai executar. Hoje a gente vai executar. Semana que vem vai ser hoje a gente treina e executa. Disciplina diária, execução real, resultado inevitável. Edmilson, Ricardo, você levantou a mão. Eu não costumo colocar, mas como ontem a gente teve essa quebra de padrão, você quer falar alguma coisa já no começo da aula? Eu vou te dar essa oportunidade. Será que ele levantou a mão errado? Pode falar, Edmilson. A cultura do código diário. Galera, o porquê que vocês não estão fazendo o feito é melhor que o perfeito? Os líderes que já tem muita gente, o objetivo não era trazer mais um, mas ligar para os seus liderados e trazer mais um com eles. Por que que a gente não tem 200 agora? Eu vou falar por que que a gente não tem 200 pessoas. Por que que a gente não tem 100 convidados? Convidados. Pessoas para ver. Vocês amam a aula, assim como eu amo dar essa aula e aprender todo dia com vocês, porque quem ensina é o melhor jeito de aprender. E vocês estão presentes, né? Só que a execução vale mais que a opinião. Não estou vendo tanta execução. E o processo, ele vale mais que a emoção. E agora, eu vou sempre falar, nós precisamos progredir todos os dias. 1% todos os dias. E depois da aula de ontem, depois de ter o pitch feito em 5 minutos, aprendam a desafiar. Será que vocês não gostam de desafiar as pessoas? Será que vocês não gostam de bater um papo, de desafiar? Nós vamos falar sobre isso depois, de duplicação. E vamos para o nosso resumo da semana. Não é exatamente o resumo da quinta-feira da semana retrasada, né? Porque semana passada a gente não teve, mas é o resumo que vocês precisam ouvir hoje. Vamos dar uma olhada num sistema de liderança e motivação que, olha, vira de ponta cabeça quase tudo que a gente costuma ouvir por aí. É um modelo com resultados bem impressionantes e hoje a gente vai desconstruir o que exatamente torna ele tão poderoso. Para a gente começar, olha só essa frase. Parece o contrário do que se espera de um líder, né? Se fazer pequeno para tornar os outros grandes. Essa ideia vai totalmente na contramão do pensamento moderno de liderança. E é justamente por isso que é o ponto de partida perfeito para entender essa filosofia. Então, o que sustenta esse sistema? Pode esquecer as metas financeiras, os bônus trimestrais. A base aqui é outra. É um propósito compartilhado. A missão é ajudar pessoas. Assim, a pura essência da liderança servidora. E aqui estão os pilares dessa cultura. O mais fascinante é que a missão de servir não é só um quadro bonito na parede, sabe? É um guia prático para as ações do dia a dia. O sucesso de um líder não se mede pelos próprios resultados, mas pela capacidade de fazer os outros crescerem. E isso cria uma força coletiva que é muito, mas muito maior que a soma das partes.
E para ensinar esses princípios, o programa de treinamento usa uma analogia que é simplesmente genial. Eles pegam o líder mais impactante da história e analisam ele com uma lente de negócios moderna. É como se fosse um estudo de caso, da maior startup de todos os tempos. E a sacada é essa: contar essa história em termos de startup torna tudo muito mais próximo da nossa realidade. E o detalhe mais chocante, eram só 11 pessoas. 11. É isso. Esse número é fundamental para entender a dimensão do que foi feito. O que essa equipe minúscula conseguiu alcançar mostra o poder exponencial desse modelo de liderança. Pensa bem, hoje, empresas com 11 milhões de funcionários muitas vezes não chegam nem perto desse tipo de impacto. Mas quem eram esses 11? O material de treinamento pinta um quadro deles não como uma equipe de especialistas, mas como um grupo de desajustados. Pessoas com falhas, com medos, gente que a sociedade normalmente deixaria de lado. E isso mostra o ponto central da filosofia. O maior potencial muitas vezes está escondido onde ninguém está olhando. E essa frase, nossa, ela resume a genialidade do líder de um jeito brilhante. A habilidade de enxergar e destravar o potencial que ninguém mais via. A questão não era encontrar pessoas perfeitas, mas sim transformar pessoas comuns ao revelar a realeza que existia dentro delas. Ok, então vamos conectar essa analogia histórica com os métodos práticos usados hoje. O foco é reprogramar a mentalidade da equipe, desafiando de frente o sistema de aprendizado com o qual a maioria de nós cresceu. Esse slide deixa o contraste bem claro. De um lado, o sistema tradicional que, segundo este método, foca mais em decorar do que em raciocinar. Do outro, um modelo que incentiva a autonomia, o pensamento crítico, que são as ferramentas que realmente resolvem problemas no mundo real. E a ferramenta-chave para isso é o método socrático. A ideia não é dar a resposta de bandeja, mas fazer as perguntas certas. Perguntas que forçam a pessoa a encontrar a própria solução e, com isso, a própria convicção. É sobre ser um guia, não um ditador de regras. Tá, legal, a mentalidade é essa. Mas como isso vira resultado de verdade, na prática? A resposta está num código de cultura muito objetivo, focado em uma única coisa: ação. E esse aqui é o código que guia a disciplina diária. Feito é melhor que perfeito. É o antídoto para a paralisia por análise, sabe? Execução sobre opinião valoriza quem faz, não só quem fala. E processo sobre emoção cria consistência. Porque a emoção vai e vem, mas o processo fica. Agora vamos ver isso na prática. Essa é uma objeção real, que a equipe ouve o tempo todo. Como é que o método socrático entra em campo aqui sem parecer aquela conversa de vendedor tradicional? E olha só como a coisa funciona. Repara que nenhuma dessas perguntas tenta vender nada. Elas simplesmente guiam a pessoa numa jornada de autoanálise. No final das contas, é a própria pessoa que percebe que o plano atual não está funcionando e a mente dela se abre para uma nova possibilidade. É sutil, mas é extremamente poderoso. Esse sistema valoriza um perfil muito específico, o profissional do apesar de. É um conceito que celebra a resiliência. O sucesso aqui não é medido pela ausência de problemas, mas pela capacidade de executar apesar deles. É sobre quem faz acontecer, não importa a circunstância. E olha, nada ilustra melhor o poder desse modelo do que uma história real. O depoimento da Adriana é a prova viva de que tudo isso funciona. Sair de R$ 80 por dia para mais de R$ 8.000 em um único mês, isso dá vida a todos os conceitos que a gente viu até agora. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que é que surge? Parece ser o rascunho de um novo tipo de liderança, sabe? Uma nova forma de entender a motivação humana. E o ponto central é essa fusão. O modelo pega um propósito profundo, quase ancestral, a ideia de servir aos outros, e combina isso com processos modernos, com disciplina de execução. É exatamente essa mistura do antigo com o novo que parece ser a chave para destravar um potencial humano que a maioria dos outros sistemas simplesmente ignora. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para pensar, né? Será que na nossa busca sem fim por novos hacks de produtividade e técnicas de gestão, a resposta para a motivação humana sempre esteve numa das histórias mais antigas que existem? Fica aí a reflexão. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, assiste de novo. Né? O que você acha disso, Hugo? Cara, essas 4 perguntas principais ali, que a gente precisa entender para nunca mais errar num convite, ali está o modelo perfeito. Qual o seu sonho? O que é que você tem feito? Com o que você está fazendo hoje? Você vai conseguir realizar seus sonhos?
Aí É você só isso, mostra né? para a pessoa que alguma coisa não está dando certo. Você quer descobrir uma maneira para poder melhorar e para você conseguir alcançar? Quer descobrir uma nova forma de fazer isso? Cara, para mim, de tudo isso que eu vi ali, se você pegar só essas 4 perguntas e aprender a fazer, o resultado, ele é inevitável. É só isso, né? Para mim, não sei, tem muita coisa ali, né, que passa, mas cada um pega um código. O código que eu peguei nesse vídeo foi isso. Aí você pega a história da Adriana, você pega todas as... A gente mostra que a gente está no caminho certo. A gente tem histórico, tem pessoas que estão tendo resultados, né? Então a gente tem realmente provas sociais, né? Agora, quem está errando no convite, quem está errando no convite é só seguir aquilo ali e acabou. Acabou. Se você seguir aqueles 4 passos, o áudio de ontem, acabou. Era para a gente ser uma máquina de convite, porque aí a aula fecha. Se eu souber que eu tenho convidados aqui, eu ajudo vocês a fecharem. Aí o Hugo tá, eu tô com o Hugo nas APNs online, tem os principais líderes aqui, ou seja, quem é que está começando, quem é aquela pessoa que ainda não está atingindo os resultados, é uma máquina de convite. É só isso, né? E a gente vai, e a gente vai pensar o seguinte agora. A gente sabe que a palavra de vocês, que a execução, que a maneira como vocês se comportam, muda o mundo. Neurociência. Vamos dar uma olhada. A ciência demorou 2000 anos para provar o que Jesus já ensinava. A engenharia dos milagres acaba de ser decodificada. A tua fé te curou. A medicina hoje chama isso de epigenética. Suas crenças controlam sua biologia. Seus genes não são o destino. O milagre é biológico. O reino de Deus está dentro de vós. A física quântica chama isso de efeito do observador. Mudar a mente colapsa uma nova realidade. Você cria o que observa. Vai e não peques mais. Na ciência, quebre o loop. O pecado é repetir padrões inconscientes que te destroem. A neuroplasticidade prova que você pode criar um novo você. Amarás o próximo. O amor não é só emoção. É a frequência mais alta do universo. A ciência comprova. Gera coerência cardíaca e te conecta ao Criador. Jesus dormia no meio da tempestade. Esse é o maior biohack da história. Quando você alinha sua frequência com a fé, o caos ao seu redor se submete à sua paz. Pare de reagir com desespero aos problemas do mundo. Comece a comandar a sua realidade de dentro para fora. E aí é que a gente tem os exercícios de visualização. Né? Quando a gente visualiza, não é ser antes de ter, as pessoas falam, o que é ser antes de ter? Ser antes de ter, primeiro, é acreditar que aquilo já é seu. Se comportar com aqueles 11 milhões que estão na conta. Como é que você seria? Você seria ser, né? Eu já sou aquela pessoa milionária. Eu já sou. Então, o universo muda aos olhos do observador. Eu estou sentindo aquilo, então aquilo eu estou mudando a minha frequência, mudando a minha vibração, atraindo as coisas certas e, muito mais importante, estou sendo a pessoa certa e coerente com aquilo que eu estou sonhando. Eu estou sendo, né, com aquilo que eu estou querendo ter. Isso é muito importante. Então, vamos para a nossa leitura da semana. Vamos começar aqui. A gente parou nos predadores se multiplicam, né, na atualidade. Então, no passado longínquo, os seres humanos gastavam energia física para sobreviver. Caçar, pescar, fugir de predadores ou de animais peçonhentos, como cobras, escorpiões e aranhas. Hoje vivemos em sociedades sofisticadas. Temos mais segurança e as necessidades humanas são muito mais facilmente atingidas quando temos recursos. Mas, de fato, somos mais protegidos que nossos antepassados? Não há predadores na atualidade? Sim, muito mais. Há animais peçonhentos nas sociedades modernas, em empresas, escolas e famílias? Sim, muitos. Não há céus sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Não tenha medo da vida. Tenha medo de não vivê-la intensamente. Temos mais predadores que nos consomem, mais venenosos no ambiente em que trabalhamos e transitamos do que no passado. Mas o veneno e os predadores não estão fora de nós.
tal como as pessoas que nos agridem, excluem, criticam, justamente o mais perigoso veneno e os mais agressivos predadores estão em nossa mente. Cito alguns. Preocupações. Quem tem preocupação aqui? Preocupações existenciais. Excesso de atividade mental. Excesso de cobrança. Insegurança. Sentimento de culpa. Ansiedade. Atenção exacerbada na opinião dos outros. Eu acho que isso acho que 90% da classe tem. Atenção exacerbada da opinião dos outros. Expectativas não correspondidas, ou seja, frustração, né? Necessidade compulsiva de consumir o que não é necessário. Preocupações que antecipam situações futuras e pensamentos que remoem experiências passadas. O ser humano atual se preocupa com a segurança em tudo o que faz, mas é falsamente seguro. Temos fechaduras em portas, janelas, carros, cofres, senhas de cartão de crédito, mas não temos proteção psíquica contra ataques internos, contra pensamentos controladores e a hiperconstrução de pensamentos. A síndrome do pensamento acelerado, a SPA. Hoje nos sentimos mais ameaçados que no passado, pois nossos inimigos se multiplicaram e se tornaram mais penetrantes, e estão todos dentro de nós. Pelo fato de o registro na memória humana ser automático e involuntário, as imagens dos modelos magérrimas são arquivadas no inconsciente das mulheres sem lhes pedir permissão. Depois, centenas de imagens registradas geram um desastre psíquico. Forma-se uma zona de conflito capaz de gerar autopunição e bloquear o prazer de viver. Olha que interessante a nossa mente, né? A gente vai gravando, a gente não quer gravar, mas a gente vai gravando, e de repente, né, uma mulher se acha feia porque ela é gorda, porque ela não está no padrão que a sociedade exige, começa a ficar com a depressão, não se valoriza, aí tem problema de relacionamento, e aí depois acha que ninguém gosta dela, porque ela não está no padrão, começa a tomar remédio, fica depressiva. Olha só aonde a nossa mente leva, e nada dessa realidade é real. Tudo nós construímos. Nós construímos a escassez, a gente constrói nossos medos, a gente constrói nossas rejeições, a gente constrói tudo, e sozinho, sem precisar do apoio de ninguém. Então, às vezes, a história do coitadismo e do vitimismo, e a gente fica se achando vítima. Mas nós somos vítimas de nós mesmos. Nós construímos as nossas prisões e as nossas janelas. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é, com 11 milhões 417 reais na conta, eu me acharia a gorda mais sexy do mundo, né? Porque, na verdade, eu tenho muito sucesso e eu sou foda. E se eu quiser emagrecer, só depende de mim. Só depende de eu acordar cedo, só depende de eu tomar decisões melhores antes de eu comer. Eu tenho várias decisões que eu tomo durante o dia. Se aquela imagem magérrima que eu coloquei na minha cabeça, involuntariamente, é realmente que me atrapalha, então, ao invés de eu me sentir vítima ou que ninguém me quer porque eu estou fora do peso, eu simplesmente vou resolver essa situação indo para academia, comendo certo. Luiz, mas vai demorar 1 ano para eu emagrecer. Esse ano vai passar de qualquer jeito. Vai demorar 3 anos para eu ganhar 50 mil reais. Vai passar de qualquer jeito. Como é que eu começo hoje? Tomando as decisões certas. Se pudéssemos voltar milhares de anos no tempo e analisar nossos ancestrais, encontraríamos homens sem vacinas, sem noção de higiene, sem garantias de que se alimentariam no dia seguinte, sem cultura acadêmica, mas também encontrariam homens que se preocupariam e se angustiariam muito menos. Havia entre eles menos depressão, menos pânico, transtornos de ansiedade e suicídios. Sim, eles eram mais agressivos, reativos, instintivos e sem noção de direitos humanos. Portanto, não são modelos de vida. Mas no lugar mais secreto e mais importante para o ser humano, a mente, eram menos perturbados. Você pode ter vários inimigos na sociedade, mas os piores e mais vorazes podem ser as ideias e as imagens mentais produzidas clandestinamente em sua mente e administradas pelo seu eu, que é o diretor do teatro que a gente viu ontem. Então, o seu eu recebe esses pensamentos involuntários e acaba dando credibilidade para eles e acaba administrando ao invés de excluir e ao invés de reeditar. Luiz, como edito? Desse jeito que eu falei. Me perturbou, não gosto de quem eu sou, não gosto de como eu pareço, não gosto do resultado que eu tenho. O que que eu faço? Eu me visualizo da maneira que eu quero ser
Ser você daquele jeito, vou ter a postura por dentro de uma pessoa magra, de uma pessoa rica, de uma pessoa. E aí eu vou tomar as decisões que eu tenho que tomar para esse resultado vir. É simples, né? Pelo menos parece simples, mas não é. Porque determina o quê? Precisa de disciplina. Por isso que a gente está no código diário, para ter disciplina. Isso é muito, muito importante. Então, eu quero aqui com vocês fazer algo muito importante, que é o registro da leitura da semana. Então, o que que a gente leu ontem? Nós lemos ontem para nós sermos os diretores da nossa mente. Aí a gente entende que fizemos um exercício, respondemos perguntas e foi gerado um material de 17 minutos. Esse material era um sistema de convite simples. Hoje, passei para você um resumo, não de quinta retrasada, mas de uma quinta que vocês precisavam ouvir. 4 passos simples para fazer o convite. E agora, ontem, nós lemos que nós temos que ser o gestor da nossa mente, o eu da nossa psique. E aí eu entendi que eu tenho que controlar os meus pensamentos intrusivos. E aqui os pensamentos que entram de maneira inconsciente na nossa mente constroem algo que a gente não é, porque a gente começa a dar credibilidade para pensamentos e a gente começa a se comparar com o mundo. E essa comparação é sempre cruel. E como é que eu faço para pegar esses milhares de pensamentos que eu dei credibilidade e colocar ele de lado, simplesmente sendo o diretor da minha mente e gerando novos pensamentos e gerando aquilo que eu quero ser e focar sua mente no presente. Lembra, gente? Visualização. Eu me visualizo com muito sucesso. E aí eu pergunto, essa pessoa com muito sucesso daria credibilidade a esses pensamentos? Não. Quais são os pensamentos que uma pessoa de muito sucesso iria ter? E aí eu começo a construir essa pessoa. Eu começo a construir esta pessoa. Eu começo a fazer todos os dias. Eu começo a convidar usando aquela técnica, nem que for para jogar o cara aqui na aula, que não é muito difícil. E aí eu começo a fazer, sem esperar resultado, eu só faço, porque eu estou pensando no presente. Quando o ser humano se apoia no seu próprio entendimento, as coisas ficam muito difíceis. Nós queremos entender, a gente quer achar lógica onde não tem lógica, a gente quer achar entendimento onde não tem entendimento. Talvez vocês não tenham discernimento para ter entendimento sobre tudo que eu peço para fazer. Eu só peço para vocês seguirem o processo. Só faz. Só faz. Durante o tempo que for necessário. Porque a hora que vocês aprenderem a ser, o resultado vai vir. O ser humano que se apoia no seu próprio entendimento, ele tem uma vida muito difícil. A gente simplesmente tem que fazer e jogar os restos na mão de Deus, né? Porque ao contrário do que muitos profissionais de saúde pensam, não é apenas a qualidade dos pensamentos que gera o adoecimento psíquico e os mais diversos bloqueios da inteligência, mas também a quantidade exacerbada deles. Pensar com lucidez e coerência, ter mente clara, que é o que eu coloco nos agradecimentos, é a principal tarefa do Homo sapiens. Mas pensar demasiadamente é seu maior problema. Gera um desgaste excessivo do seu córtex cerebral, porque ao contrário do que a gente pensa, o nosso cérebro também é um músculo. As decisões mais importantes da nossa vida a gente tem que tomar até o meio-dia, 2 horas da tarde. Depois a gente está cansado. Mesmo se não produzirmos pensamentos perturbadores, se os construirmos a uma velocidade exagerada, essa produção tornará o maior vilão da qualidade de vida. Gerará um trabalho intelectual exacerbado que roubará a energia do córtex cerebral, produzindo a síndrome do pensamento acelerado. Escrevam isso, SPA, síndrome do pensamento acelerado. Nosso cérebro é um músculo. Do mesmo jeito que a gente treina aqui, e é por isso que eu falo, você pagaria 100, 120 reais por uma hora de um personal trainer te ajudar com o seu corpo, para você ser aquela pessoa que a sociedade, ou que você quero vestir aquela roupa, e para sua mente? Você pagaria 30 reais por dia? E até você indicaria 3 pessoas se fosse muito bom para não pagar, para pagar 0 por dia? Gente, como é que não tem 1000 pessoas nessa sala de aula? Por produzir a teoria sobre fenômenos que constrói o fantástico mundo dos pensamentos, tive a felicidade de descobrir que a síndrome do pensamento acelerado, SPA, mas o desprazer de saber que grande parte da população mundial hoje, das crianças aos idosos, é acometida por elas. Excesso de informação no passado. Número de informações dobrava a cada 2 séculos. Olha só, eu já li isso.
essa estatística. Hoje, dobra a cada 5 anos. Levava 200 anos para dobrar o número de informações. Hoje, a cada 5 anos. Imagina, e eu acho que a cada ano, o número de informações que está na internet triplica praticamente todas as informações que estão em todas as bibliotecas do mundo. Excesso de estímulos provenientes de computadores, internet, videogame, excesso de atividades e compromissos, cursos, atualizações profissionais, curso de computação, competição predadora, paranoia pelo sucesso a qualquer custo, compulsão por ser o número 1. E aqui vai. Nós não precisamos ser o Capelari. É muito legal querer ser o número 1. Mas o primeiro desafio que a gente tem que ter é ser melhor que a gente ontem. Mas se a gente for melhor que a gente ontem, a gente já está vencendo uma corrida todos os dias. Então, o excelente educador abraça quando todos rejeitam, anima quando todos condenam, aplaude os que jamais subiram ao pódio, vibra com a coragem de disputar que nunca brilharam. Isso aqui é o ensinamento de Jesus, né? Por quê? Porque ele fala, são os doentes que precisam de mim. Né? Quando o soldado romano perguntou, você está com prostitutas, você está com coletores de impostos, você está com a escória da escória. Como é que um mestre, um rabino, se senta... Não foi os fariseus que perguntaram isso para ele. Se sentem... aquela mulher vai em lugares e sai palavras da boca dela que eu me sentiria profano só em dizer. E ele fala, são os doentes que precisam de médicos, não os saudáveis. Né? Então, a síndrome do pensamento acelerado, irritabilidade, flutuação emocional, quem passa por isso todos os dias? Irritabilidade, flutuação emocional, inquietação, intolerância a contrariedades, déficit de concentração, que muitos hoje chamam de TDAH, todo mundo acha que tem isso. Esquecimentos, fadiga excessiva, sono não reparador, gerando cansaço ao despertar. Quem que acorda cansado? Sintomas psicossomáticos como dores de cabeça, dores musculares, queda de cabelo, gastrite, entre outros. Olha só, o que a medicina faz com a gente? Coisa muito importante. Quando você está irritado, te dá calmante. Quando você tem flutuação emocional ou inquietação também. Quando você tem déficit de atenção, te dá Vivance. Você tem TDAH, você está diagnosticado com TDAH. Esquecimento. Então a gente tem os suplementos para memória, incríveis, que tem todos aqueles negócios que faz você recuperar. Aí você lá compra um suplemento. Fadiga excessiva. E aí você vai lá tomar uma injeção ou vai ter um suplemento que vai tirar sua fadiga. Sono não reparador. Então eu vou tomar agora um remédio para dormir, um Rivotril antes de dormir, né? Ou um ansiolítico qualquer. Aí eu tenho dores de cabeça, vou tomar uma Neosaldina. Tenho dores musculares, vou tomar um Dorflex. Vou ter queda de cabelo, vou lá, ligo lá na Jovem Pan e vejo, nossa, isso que faz crescer cabelo. Gastrite, vou tomar um Estomazil. O mundo moderno, que não nos ensinou como controlar a mente, deixou a nossa mente produzir milhares de pensamentos. O que a gente faz? Enriquece a indústria farmacêutica. A gente gasta bilhões nesses remédios simplesmente porque a gente não sabe controlar nossos pensamentos. E em vez de eles falarem assim, olha, para você não ter nada disso, você precisa aprender a controlar sua mente, eles te vendem remédios, que é uma indústria bilionária, que é muito melhor do que ensinar você a controlar a síndrome do pensamento acelerado. Então a SPA não é um estresse corriqueiro e temporário, como os muitos médicos pensam, é uma exacerbação da construção de pensamentos que gera ansiedade crônica e insatisfação prolongada. Veja o desastre mental que nós causamos nas crianças e nos adolescentes na atualidade. O excesso de estímulo e informação é registrado na memória deles, gerando milhares de janelas disponíveis que são lidas por outros fenômenos do inconsciente, o alto fluxo. Todo ser humano passa por turbulências na vida. Alguns faltam pão na mesa, outros alegria na alma. Uns lutam para sobreviver, outros são ricos abastados, mas mendigam pão da tranquilidade e da felicidade. Essas janelas não são killers, né? Mas são normais, mas janelas normais da memória. O fenômeno do alto fluxo deveria manter um fluxo brando de pensamentos e imagens mentais para gerar fonte de prazer e entretenimento. Mas como está superexcitado, lê rapidamente essas janelas, produzindo um fluxo de construção a uma velocidade nunca vista antes.
Por não conhecer esses mecanismos ilustres, cientistas da área da psicologia e pedagogia não percebem que cometemos um crime contra a nossa juventude, mexemos na caixa preta do funcionamento deles. Excesso de estímulo produz, em última instância, um filme mental rapidíssimo. Imagine o estresse de assistir um filme cujas cenas passam uma velocidade maior do que o normal. E o mesmo tem ocorrido com a mente humana. O excesso de pensamento, preocupações e ideias, não apenas uma fonte de inquietação, mas de insatisfação. No entanto, as pessoas sorriem. Por isso que eu falo para vocês, código diário, Luiz, mas como é que eu controlo esses pensamentos? Né? A gente está lendo, como é que eu controlo os pensamentos? Foquem no presente. Esqueçam o futuro. Faça o convite, trabalhe o que você tem que fazer hoje, abraça quem tem que se abraçar, olha a tua agenda, constrói a agenda das 7 às 22 e se concentra no que você tem que fazer. Veio o pensamento sobre o futuro, apaga. Esquece. Preocupação, esquece. Você vai resolver o boleto de amanhã com o resultado de hoje. Então, tem um boleto para pagar, tá preocupado? Convida. Mas as emoções, sim. Mas as emoções prazerosas não são estáveis e nem profundas. A ansiedade e desprazer são cardápios comuns do ser humano moderno. Amanhã a gente vai falar sobre o último lugar em que os alunos querem estar, a escola. Então, eu já dei para vocês uma atividade, vamos falar dela antes de fazer a foto, mas duplicação, né? Objetivo do dia, transformar ação em referência externa, reduzindo o autojulgamento. Então, gente, fazer com alguém, escolha uma opção, explica um processo, faz uma lista junto, conduz uma conversa com alguém observando, ensina um básico para uma pessoa nova. Pega alguém hoje da sua rede e fala assim, cara, eu vou te ensinar a convidar, usa os áudios de ontem e ensina para você aprender. Faz um teatrinho com alguém e responde o que isso diz sobre o que eu estou me tornando. Comece a substituir crença por identidade. O que significa isso? Eu quero ser essa pessoa. Bom, agora eu sou essa pessoa. E a gente vai fazer a visualização do novo eu, né? Se visualiza executando com naturalidade, ensinando sem esforço e faz um post do dia. O que mudou quando eu ensinei algo? Quando eu ensinei algo que antes, peraí, eu achava que não sabia. Eu quero que vocês façam, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Em 3 anos, podem anotar isso. As pessoas que não tiverem conexões, que não forem mentoras de um grupo, que não tiverem seu grupo de WhatsApp e forem criando conexões e sendo interessantes em vez de interessadas, vão se tornar irrelevantes. Pessoas da geração Z e da próxima geração que estão vindo, elas vão ocupar os lugares de pessoas mais experientes. Qual que é a nossa vantagem sobre a geração Z? Que nós temos network e experiência, mas a gente não sabe falar sobre isso, a gente não sabe se posicionar, nós não temos conexões e autoridades, porque a gente dependia do presencial. E aí vem pessoas menos preparadas, mas que sabem se comunicar na internet. E elas vão ganhar mais do que os preparados, porque elas sabem se posicionar melhor. Então está na hora de vocês usarem o código diário para ensinar, para vocês terem autoridade, e mais do que isso, criar aquela comunidade de vocês, a microcomunidade de vocês. Imagina, Hugo, se 500 líderes, a Refin tem 500 membros? Tem muito mais. Ótimo. Mas coloca aí o número, Hugo, escreve 500. 500. Escreve, todos os líderes, escrevam 500. 500. Hugo, você acha que na média, se os 500 líderes obedecessem o Vinícius e o Bruno aqui na sala, e na semana que vem, na terça-feira, o Vinícius e o Bruno, espero que estejam me escutando, eles vão me ajudar na aula. E a gente vai falar sobre isso na área de recrutamento. Tá? Nós vamos praticar isso. Nós vamos dar um manual para isso. A aula de terça-feira que vem ela vai ser prática. Anotou o número 500, Hugo? Sim. Agora faz vezes 150, que é a média de membros. Você acha que 150 membros no grupo de WhatsApp, de quem tem que conhecer gente todo dia, de quem é recrutador de talentos, 150 pessoas na média é um bom número para que essas pessoas tenham de contatos dentro dos seus grupos? Ou que cheguem nesse número? Então, Excelente.
Coloca 500 vezes 150. Quanto que dá essa conta, Hugo? Dá 7.500, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Confirma aí que tá errado. 75 mil. 75 mil. Se a gente estivesse falando para 75 mil todos os dias, olha só isso, Hugo. Você é louco. Eu vou falar, eu vou repetir. Eu já sabia esse número, tá, Hugo? Mas assim como Cristo, eu faço as perguntas porque eu não quero respostas prontas. E vocês deveriam fazer o mesmo. Se 500 membros ouvirem o código diário, montarem seus grupos, começarem a convidar pessoas para participar do grupo. Olha, gente, estou montando um grupo aqui, né? Vilma, Vilma, recrutadora de talentos, Vilma, recuperação financeira, Vilma, desenvolvimento pessoal, by Refim. E eu todo dia nesse grupo eu coloco um resumo das aulas que eu participo, coloco um resumo sobre conhecimento. E eu gostaria que você fizesse parte, né? Estou te convidando, estou convidando meus amigos para fazer parte deste grupo de autoconhecimento, para que a gente evolua todos nós juntos. E uma vez por semana eu vou abrir para você também falar o que você faz e para a gente fazer aqui uma troca de negócios. E aí essas pessoas começam a entrar no grupo de vocês. E vocês vão ter 150 pessoas, 200, 300, e a gente vai construindo isso. Em um ano, esse grupo tem 1.000 pessoas. Agora, se somente 500 pessoas tiverem somente uma média de 150 pessoas nesses grupos, nós estamos falando todos os dias para 75 mil pessoas, dando o resumo do código diário, que quando essas pessoas entrarem e quiserem saber mais sobre Refim, não só sobre o código diário, a gente vai falar sobre ganhos, vamos falar sobre o OkChip, vamos falar sobre seguro, vamos falar sobre as lojas da Refim, vamos falar sobre o live commerce, porque muitas pessoas vão ter produtos, ou seja, falar sobre um grupo de pessoas que se reúnem todos os dias, mais de uma vez por dia, para mudarem suas vidas. Quem gostaria? A gente participa de tanto grupo que não tem nada a ver, né? Por que eu não participaria de um grupo desse? Mas só 500 líderes vezes 150 são 75 mil. Agora, imagina se fossem 1.000 líderes com 150, a gente está falando para 150 mil pessoas, né? Então, para a gente falar para 1 milhão de pessoas não é difícil, né, Hugo? Não é. Com o potencial que a gente tem na mão, não é. 500 pessoas vezes 150, se eu estivesse falando para 75 mil pessoas, eu posso falar que pelo menos 3% faria adesão todos os meses? E aí essas pessoas que fariam adesão montariam também suas microcomunidades, também colocariam mais 150 pessoas. E aí a gente talvez nem precisaria mais fazer convite, porque tá tudo ali no grupo. Aí eu coloco uma enquete, quem quer assistir essa aula que eu mando para vocês de resumo? Quem quer assistir ela ao vivo? Eu. Aí eu vou criando um outro grupinho, vou mandando o link no particular para não mandar lá e ficar perdido. Venha terça-feira. Então, gente, a regra da semana: não tenta eliminar crença, não discute crença, age antes de acreditar, observa sem julgar, repete apesar do desconforto. É a frase âncora da semana: você não elimina a crença com pensamento, a gente enfraquece com ação repetida, né? Eu não vou eliminar minhas crenças com pensamentos. Não quero mais acreditar, não quero mais pensar nisso. Você só vai, como o cérebro não reconhece não, você só vai pensar mais nisso. A gente enfraquece com a ação repetida. Então, o resultado que eu espero com esse curso é, ao final da semana, o aluno identificar suas crenças reais, age apesar delas. Olha que importante. Percebe que o medo não se confirma, começa a mudar de identidade e fica pronto para entender a aula magna da semana que vem, que é sobre paradigmas. Então, isso aqui é muito importante. Tirem foto disso. Também eu mando para vocês, não tem problema nenhum, mas tirem foto. E aí, galera, essa é a nossa é o nosso grande resultado. E aí é o seguinte, deixa eu lá ver o, o Instagram ali, como é que tá. No código diário lá não estava do 1%, estava no seu Insta, no seu Tava no meu, né? pessoal. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
Tem 25, Hugo. Vamos ver se daqui a 1, 2, 3, alguns 4, minutos isso vai 5, aumentar. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 25 de 147 pessoas. Bom, agora, E não né? achei. É Luiz que Francisco, posso fazer uma defesa, Luiz? Pode, Pessoal, lógico. você é um advogado pessoal. Pois No não. Código Diário tem bastante e não estava no seu pessoal para chegar nesse nesse vídeo no O seu último, né? ele é o último para chegar lá. A pessoa tem que Mas agora dá rodar tempo para o todos para pessoal pegar chegar e lá. fazer. Então, Sabe por que eles não fizeram? Porque eles estavam prestando muita atenção na aula. Então vamos lá. A gente tem Bom, é a tarefa do dia. Tem lá, achem o post dentro do meu Instagram. É bom que vocês já olham um pouquinho dos stories e acha. Nem toda tarefa é fácil, tá tão na cara assim. A gente tem que cumprir. E outra, eu falei para perguntar para quem a gente vai acontecer, mas obrigado, Hugo. Bom, e agora, né? Nós temos aqui, nos vemos amanhã, presença, execução e processo, são 8 e 7. Estou aqui para tirar dúvidas. Se ninguém tiver dúvida, a gente tira as fotos. Eu não sei vocês, mas essa aula de hoje foi muito produtiva. Foi muito produtiva. Foi uma paz, né, também, assim, as informações vieram de uma maneira bem tranquila, foi muito legal. E essas 4 perguntas aí, Luiz, eu vou falar para você. Somado à aula de ontem, né, ao resumo da aula de ontem, as perguntas que fizemos, com certeza essas 4 perguntas vão mudar a história. Eu vou mandar esse vídeo do resumo, eu sei que está no aplicativo, mas eu vou mandar esse vídeo do resumo no grupo, tá? Obrigada. Esse vídeo E as de 4 perguntas, eu acho que dá para fazer algum post, alguma coisa com essas 4 perguntas aí, para todo mundo saber o que falar para qualquer pessoa, para você poder ter êxito no convite. Se você fizer só essas 4 perguntas e aprender isso, acabou. Acabou. E, gente, 500 pessoas, nós vamos tornar vocês líderes de microcomunidades. Você fala, Luiz, eu nunca pensei em ser um líder de uma microcomunidade. A maioria das pessoas nunca pensou em ter uma loja virtual, nunca pensou em estar no Instagram, nunca pensou em muita coisa. Mas o que eu preciso para não me tornar irrelevante nos próximos anos, para eu não sumir, para a geração que vem aí não me engolir, para que eu nunca mais tenha problema de dinheiro? Ser relevante para as pessoas. Então, a partir do momento que eu tenho o meu próprio grupo, a partir do momento que eu estou alimentando as pessoas com informação, eu não estou cobrando, não estou querendo vender nada, eu estou alimentando as pessoas com informação. A informação de hoje da aula, foi útil, gente? Meu Deus. Sim. Muito útil. Isso é um resumo. Esse resumo vocês vão dar de graça para as pessoas que participarem do grupo de vocês. Vocês vão esperar que elas, nossa, vi esse resumo agora, amanhã eu quero estar lá. A gente vai construir uma audiência. A gente vai, desta maneira, recrutar as pessoas que acreditam naquilo que a gente acredita. E aí, com o tempo, as pessoas vão... Com o tempo, não, todo dia vai estar lá, gente, quem amanhã gostou? Quem gostou desse resumo? Eu. Beleza. Quem quer amanhã conhecer o mentor e assistir a aula? Quem quer ter uma oportunidade? Aí um dia você fala, gente, estou muito feliz, hoje eu ganhei, né? Estou completando meu sonho nos seus stories, me sigam no stories. Aí vocês estão lá no grupo, pô, me sigam no stories. Aí você não vai precisar falar que você ganhou 8 mil. Você vai mostrar a sua vida. Hoje eu estou levando meu filho na escola às 4 da tarde. Só a Refine me proporciona isso. Eu não preciso falar que eu ganhei 8 mil, mas só por estar 4 da tarde, meio-dia, buscando meu filho e tomando um sorvete, tendo tempo e dinheiro. Estou tomando sorvete com meu filho e aqui trabalhando no shopping enquanto ele está no play. Ou enquanto ele está no jogo de futebol, no treino de futebol, estou aqui fazendo uma live com meu líder, ou estou aqui fazendo um call. Isso é vida. E aí eu posto. 1 hora, as pessoas vão falar, eu quero ter a sua vida. O que eu preciso fazer? É assim. E aí a gente fica tentando empurrar as coisas? Não. Nós temos que ser relevantes. Diga, Cris. Diga, minha microinfluenciadora. Sou sempre eu que falo, né? Mas Tudo bem, ótimo. Alguém precisa falar, né? É que no grupo, eu pensei em colocar os resumos no grupo, né? E eu estou sempre falando do assunto da aula.
Mas, colocando alguma imagem, alguma coisa assim. Mas eu pensei, se eu colocar o resumo todos os dias, eu não estou inibindo essas pessoas de virem participar do curso? O que é que você acha, Hugo? Acredite, você pode colocar o resumo, poucas pessoas vão assistir, e alguns dos que vão assistir vão querer saber mais. A grande maioria talvez não vai, mesmo assim, não vão assistir tudo. Então, você acha produtivo colocar? Claro, porque se você conseguir uma pessoa que assista e que se interessa, ela vai vir querer saber mais, ela vai vir atrás de você. São Porque eu sempre 7. coloco assim, eu Não coloco a pensa aula assim, do ah, eu vou dia. colocar, todo mundo vai ver e não vai querer trazer. Pelo contrário, um vai ver e vai querer vir atrás. A maioria vai olhar, vai ficar até com preguiça de ver um vídeo de 5 minutos, entendeu? Porque normalmente eu coloco a da aula. A aula de hoje foi isso e dou uma. Faço lá o meu Sim, texto, eu mas mesmo. falar é uma coisa, o vídeo, o cara que quer saber mais, ele vai ver o vídeo inteiro. Aí depois ele vai te procurar. Se eu tivesse Como está acesso a falando? esse vídeo e não fosse aleatório, porque tudo a gente tem que construir uma narrativa, né? Tudo é narrativa. Gente, hoje a aula foi excelente, essa aula tá mudando a minha vida e tal, não sei o quê, e eu vou postar aqui, eu explico e posto o resumo. Os resumos são fantásticos. Vinícius ou Bruno, né? Bruno, o que que você acha, de postar o resumo? Mas, ô, Luiz, eu sempre coloco um texto, sabe, falando sobre o que eu estou Sim, falando. ótimo. Então, eu faço um Vinícius texto ou e Bruno, estão coloco os dois um aí, vídeo não? qualquer. Mas nunca Eu tô coloquei o aqui. É que resumo. você falou, Bruno? É. O que que você acha de postar? Como é que você respondeu? O que que você acha de postar o resumo, Vinícius? Olha, eu acho que o resumo ele dá uma boa pincelada sobre o que é a aula, mas ele não entrega o ouro, que é literalmente a gente estar ali frente a frente, olho no olho, que isso faz a diferença. Você ter a energia de todo mundo assistindo junto é que faz a diferença. Então, você meio que sente um gostinho do que é a aula, você até entende o conteúdo, mas quando a gente está em aula, o negócio toma uma outra proporção. Então Então, eu. pode fazer um texto, então, eu faço um texto falando, isso aqui é só uma pincelada do que a Cris, gente aprende na prática. você gostou? Tira a sua mente de querer convencer ou trazer as pessoas por causa disso e só simplesmente fala. Por exemplo, você não gostaria de saber ou de conhecer o mentor que produziu esse resumo? E deixa a pergunta lá. Todos os dias vai colocando, vai movimentando aquele grupo. Lembra? Vamos fazer o processo. E não vamos se desmotivar com o resultado. Mas sim, eu fiz o Vinícius responder, o Hugo responder, para te mostrar que ele é só um resumo. O legal mesmo é estar aqui, né? Uma comunidade cria fé. Mastermind, que Legal, é o que a gente está legal. fazendo. Começar a Bora, fazer bora, isso. bora, Vilma. Obrigado pela sua Beleza. participação, Cris, mais uma vez. Obrigado. Vilma? Oi, bom dia. É Vilma do Brasil? É. Você que levantou a mão, não é? Mas eu não sei se a outra levantou, por isso que eu estou falando. Vilma do Japão. Bom dia a todos. Bom dia, Luiz Francisco. Ô, Bom dia. Luiz, na verdade, eu vou pedir para você, acho que ontem parece que a Cris pediu, mas eu não sei se você colocou, eu não achei. Aquele vídeo lá do que a ciência chama, Do fala de um desenho. jeito, mas. Oi? Do desenho. Isso. É do desenho, isso mesmo. Estou Coloca colocando ele no grupo para agora para nós. vocês aqui. Ah, tá. E outra coisa, ontem eu fui chamar, lembra que eu falei para você que eu ia chamar uma pessoa? Lembro? Eu realmente tentei 2 vezes, mas a primeira vez a pessoa estava em reunião. A segunda vez a pessoa estava no trabalho. Ela estava na reunião do filho da escola, na escola. A outra ela estava em reunião, ela estava no trabalho. Aí ela disse: "Eu te chamo mais tarde". Só que quando ela me chamou mais tarde, a minha mãe estava passando mal. E eu estava cuidando da minha mãe. Inclusive, meu irmão está aí na live e nem sabia, vai saber agora. Mas que eu nem falei nada, né? Não falo para a família como está acontecendo. Enfim, e eu não consegui, mas eu não desisti. Eu vou chamar como você explicou, como você me ensinou,
ensinou todos, né, que estavam aí, né, muitos já sabem, mas nem todos sabem. Você, do jeito que você fez comigo, eu vou chamar ele sim, e essa pessoa sim, e não vou chamar para amanhã, porque amanhã é a aula da Yasmin, né? Aí ele como se posiciona nas redes sociais, ele talvez ele não vai entender muito, mas eu vou chamar para a sua aula para que ele possa entender exatamente. Nossa, é muito bom a sua aula. Então, a gente quer que a pessoa também esteja vendo isso, esteja assistindo isso, para entender isso. Nossa, cada vez que eu estou aqui ouvindo as suas aulas, assistindo as suas aulas, eu fico pensando, nossa, tal pessoa precisava estar assistindo essa aula, tal pessoa precisava estar assistindo essa aula. É muito importante, muito importante. A sua aula é tão importante que hoje eu sei que é passado, mas eu cheguei a pensar numa pessoa que tirou a própria vida. Eu pensei, nossa, se essa pessoa tivesse assistido as aulas do Luiz Francisco, ela não teria tirado a vida, porque tudo estava na mente dela. Então, é muito importante a sua aula, é muito importante. Muito obrigada por tudo, tá? Imagina, Vilma. Agradeço vocês. E temos o Isacir. Diga, Isacir. Luiz, é muito importante o resumo colocar que nem ontem. É muito importante, coloque. Eu tenho a visão, que nem a Cristina, acho que foi a Cristina que falou, postar, ficar esperando o resultado. A missão nossa é colocar e deixar o Espírito Santo agir. Eu tenho esta visão. Está corretíssimo. Aquele que capta, ele pega a visão. Obrigado pela participação. Imagina, Isacir. O Isacir está correto. O nosso trabalho é fazer. Depois Deus vai fazer o resto, vocês podem ter certeza. Vai tocar no coração daquelas pessoas que precisam ouvir aquilo aquele dia. E aí, como a gente acha o nosso trabalho importante, e vocês vão estar fazendo esse trabalho que é muito importante, que é tocar no coração das pessoas e transformar vidas, vocês vão querer que mais e mais pessoas estejam no grupo de vocês. Vocês vão gerenciar. Quando esse grupo de vocês crescer, ele vai crescer todos os dias, gente. Que todos os dias vocês conhecem gente. Ao invés de dar um cartão, ao invés de dar só o Instagram, você fala, olha, eu faço um trabalho muito bonito no Instagram, eu tenho um grupo onde todos os dias eu coloco ali informações sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, e eu vou te mandar um convite para você estar no meu grupo. Quem vai recusar o convite desse? Ô, Luiz, desculpa Diga. ser até repetitivo e até. Pois não. Será que você tem esse passo a passo aí para criar esse grupo? Você tem Temos, a você gente criou temos. essas regras, alguma coisa? Você pode. Temos. Na Rainmakers isso chama radar. É o que a gente só vai começar a falar disso, porque eu vou começar a expandir isso no Brasil inteiro. Estou desesperado para fazer isso aqui, cara. E eu vou ensinar isso para as pessoas. O primeiro objetivo da Rainmakers, para todo mundo que entra na comunidade, né, que é ensinar sobre isso, porque a maioria das pessoas que entram na Rainmakers, que é uma comunidade de aceleração de empreendedores, as pessoas querem divulgar e vender. As pessoas querem divulgar e vender. Só que elas não querem comprar nada, não querem fazer conexão com as pessoas. Todo mundo entra lá querendo vender seu produto, né? Ou seja, só quer tirar, 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 tirar. E aí a gente teve essa ideia, né? Para quê? Para falar o seguinte: se elas querem vender, elas têm que gerar conexão. Para gerar conexão, você tem que ser interessante ao invés de interessado. Então, do mesmo jeito que eu fiz 180 mil lojas virtuais, 180 mil empreendedores no passado, eu vou fazer hoje centenas de milhares de gerenciadores de micro comunidades. E aí o que nós vamos fazer ali é integrar essas micro comunidades todas como inteligência artificial para gerar as reuniões e os calls entre uns e os outros para que eles possam vender seus produtos e serviços entre as comunidades. Vou gerar um ecossistema entre essas micro comunidades. E aí o que eu quero fazer com vocês no multinível, que é inovador, eu não estou colocando essa tecnologia em nenhuma empresa de multinível, não estou ensinando isso para ninguém, só estou ensinando isso para vocês. As pessoas estão pagando para aprender lá, e isso está aqui, eu estou ensinando para vocês por dentro do código diário. Na terça-feira que vem, a gente vai ter uma aula sobre isso,
né? E a gente já tem uma comunidade, o Vinícius já criou essa comunidade Refim. Vocês estão vendo, né, que todos os grupos estão abaixo de uma comunidade Refim. Você está vendo isso agora, Hugo? Que até o Conexão Remake, o Conexão, o Código Diário Refim está dentro de uma comunidade. Sim. Então, nós estaremos no admin de todas essas comunidades. O Hugo vai estar no admin de cada microcomunidade. O líder, que é o Capelari, vai estar no admin de cada microcomunidade. E nós vamos estar nutrindo e ajudando cada um de vocês a ser um microgerenciador desta comunidade. Lembrando, 500 comunidades, 75 mil pessoas. É um poder muito grande. Ninguém está fazendo isso. Isso é novidade. A Refim vai sair em primeiro lugar e em maio, talvez eu quero anunciar que a gente está falando para 75 mil pessoas todos os dias. Isso é importante ou não, Hugo? Meu Deus do céu. Vem logo terça-feira. Então, a gente está preparando terça-feira, vocês vão receber um manual completo sobre isso e a gente vai começar. Depois de 30 aulas, né, a gente vai chegar na aula 30ª, e aí a prática é o código diário, da prática à execução. A gente vai executar, nós vamos aprendendo coisas novas, evoluindo como equipe e executando tecnologias que ninguém tem. Isso que é importante, tá? E a pessoa pode usar isso também para o seu próprio negócio. Ela pode usar isso, né, para aquilo que ela faz durante o dia. E aí, aonde ela aprende isso? Em lugar nenhum. Só isso já é uma grande coisa para vocês colocarem essas pessoas aqui dentro da. Poxa, para 30 aulas de código diário, se a gente pegar isso aí, meu Deus do céu. Tem preço, gente? Vocês entenderam? Vocês estão entendendo? Será que só eu que estou aqui de cabelo em pé aqui? Vocês entenderam isso que o Luiz falou Com agora? certeza, eu estou entendendo. Eu acho que vocês não A entenderam. magnitude disso é muito grande, até porque é um reflexo, é uma progressão geométrica, né? 75 mil no primeiro momento. É uma progressão geométrica. Meu Deus. Maria Lúcia. Bom dia. Bom dia. Ontem foi 8 e pouco da manhã que a minha internet caiu. Aí eu não peguei, só peguei aquela parte daquele senhor, né, que estava conversando bastante, né? Mas aprendi muito ontem, mas eu deixei de pegar toda aquela parte após as 8 da manhã. Essa aula vai ser postada quando? Já Eu não tem vi ela ainda. resumo, já tem o resumo lá, o Maria Lúcia. Colocou Maria Lúcia, você ontem. viu todos os resumos que eu postei ontem, mas se você quer a aula na íntegra, como essa aula eu tive que editar, nessa aula do Hugo eu tive que editar para transformar ela naqueles 17 minutos, eu posso postar ela, eu tenho ela aqui na íntegra. Eu posso postar ela no grupo agora. Eu gostaria de acompanhar ela de novo, porque eu perdi toda aquela parte após as 8. Tá bom. E hoje, como essa aqui, eu peguei bastante, mas eu vi que o final ontem era o mais poderoso ainda. O final, os 17 minutos finais, eu resumi. Coloca só 17 minutos finais. Tá no Aquele grupo. áudio, o vídeo acabou. É isso aí. Exato, é só aquele final. Tá no grupo, Maria Lúcia. Você quer que eu poste de novo? Tá, eu postei eu posto de novo. Tem o áudio e tem o resumo, tudo lá. Eu posso mandar para ela aqui, ô Luiz. Amanda, tem talvez eu tudo. não achei. Tem resumo do áudio, tem vídeo, tem PDF, tem. Foi Eu forte. fiz completo para vocês ontem. Eu Vou vou mandar catar pra de ela. novo. Valeu, obrigado, Marcelo. Obrigadão. Isacir. E o velho? O Luiz e o Hugo, eu me esqueci de falar, quando a gente posta, e não precisa ficar preocupado se o pessoal vai participar ou não. O importante, quando você vai colocar, você, numa conexão direta em pensamento com o Deus Criador, ele vai inspirar o Espírito Santo a agir. Então, não simplesmente eu vou colocar para ver o que vai dar. Você determina, estou colocando porque é para o pessoal ouvir, mas sem pensamento e o Criador vai direcionar o Espírito Santo para a pessoa. É comunicação. O nome dele está em todas as aulas. Então você pode ter certeza que ele vai ser ouvido. Ele vai Elizabeth. fazer essa informação chegar em quem precisa. Mas quem está postando, a pessoa que está postando, ele tem que falar com o Criador. É nesse sentido que eu estou falando. Sim. Boa dica, Ele Isacir. não
não ficar ausente e simplesmente postar, vou ver o que vai dar. Não, estou postando, mas ele Tem que ter tem, um cada propósito, um né? tem que Lança um falar e fazer propósito o na hora que pedido. você lançar, entendi. Elizabeth que está na frente. Bom dia. Bom dia. Eu criei, né? Fiz lá o convite personalizado que você falou para a gente fazer dos grupos. Criei a legenda embaixo, coloquei o link do meu grupo e coloquei em alguns grupos, né? Que eu tô e tudo. Mas a minha dúvida era essa aí que, né, que a Cristina colocou sobre a gente estar compartilhando os resumos, né? Já que hoje ficou esclarecido. A minha maior dificuldade sempre foi dentro da Refin e outras empresas que eu já fiz, era a arte de fazer pergunta, né, e conseguir cadastrar pessoas, trazer convidados. Até estava comentando com o Marcelo ontem que é isso, né, que você falou na aula hoje. Se a gente segue o passo a passo, se você pega o método certinho, é como você fazer um bolo. Se você pegar um bolo, né, e a pessoa te passar a receita ali, se você quiser fazer aquele bolo do seu jeito, qualquer uma coisa que você errar, se você diminuir um ovo no bolo, o bolo ele não vai sair com a mesma qualidade. Então, ontem, foi na 11 de ontem, eu falei assim, hoje eu vou fazer 3 convites. Nos 3 convites eu pus assim, eu vou convidar uma pessoa que eu admiro, vou convidar uma pessoa que, para mim, ela vai me falar um não, porque para mim a maior dificuldade para mim é receber o não, né? Porque eu entendi assim que a pessoa estava falando não, a pessoa estava me rejeitando. E hoje eu aprendi que não é a falta da minha capacidade de convidar a pessoa. Eu não tinha a receita, eu não tinha o passo a passo para me seguir, para me poder convidar aquela pessoa. E a outra terceira pessoa que eu escolhi é uma pessoa que tem uma personalidade assim forte. É uma pessoa que tem assim um poder de decisão muito rápido. E essa é uma fraqueza que eu tenho. Eu não sei decidir rápido, né? Eu sempre vou procrastinando em algo que eu tenho que fazer. Então, essa pessoa que tem a personalidade forte, ela é uma terapeuta. Já fizemos várias mentorias juntos, né? Toda a mentoria que nós fizemos juntas não trouxe para a gente o resultado que a gente esperava. Então, sim, eu já tenho uma conexão com ela assim, já há mais tempo. Então, para mim, foi um confronto eu convidar ela. Porque ela, sim, é uma pessoa que, se ela acreditar que aquilo vai dar certo para ela, ela não mede as consequências, ela vai e faz. Então, ela está numa fase assim, criou a própria mentoria dela agora. E ontem, né, eu pensei que ela não ia aceitar o meu convite. Aí ela assistiu a aula por 30 minutos. Aí depois da aula eu chamei ela para conversar e ela falou assim, olha, nossa, tudo aquilo que, né, assim, que eu já acredito, já é algo que eu faço. Então a aula para mim foi incrível. Hoje eu vi que ela entrou, né, ficou até 8 horas, ela ficou na aula, ela não falou comigo que ela ia entrar, não falou comigo que ela ia assistir a aula, né, mas eu vi que ela estava na sala, né, quer dizer, ontem foi 30 minutos, hoje ela já ficou 1 hora na aula, né? E a outra pessoa que eu convidei por admiração, ela é dona de um ateliê, trabalha com mesa posta, então já tem, né, habilidade assim de estar com mais pessoas e ela ficou encantada com a aula. Hoje eu convidei, ela falou assim, ficou tudo planejado ontem, olha, meu marido vai levar os meninos na escola e eu vou ficar só por conta da aula, porque hoje eu quero me entregar e assistir. Aí mandei mensagem, já tá assim, você acredita que eu tive que ir na escola, esqueci o celular em casa e não consegui entrar na aula. Então, assim, igual você falou, cada convite que a gente faz, você espera uma reação, você espera algo da pessoa e aquilo é contrário ao que a gente estava esperando. Então, cada reação que a gente tem antes do convite e depois do convite, né? Então, a gente tem que aprender a controlar isso. Porque eu fico naquela expectativa, será que a pessoa vai aceitar? Será que a pessoa vai falar um não? Né? Será que ela gostou da aula? Será que ela não gostou? Então, isso eu preciso ainda trabalhar isso em mim. E a Ô, pessoa que eu Elizabeth, esperei que ela mas ia me falar um não, ela falou, ela deixou a porta aberta, né? Não, hoje eu não consegui por causa do meu trabalho, mas eu vou agendar com você e eu quero assistir a só um aula. detalhe, Elizabeth, só um detalhe. Você falou com quantas pessoas? Foi 3, né? Ontem foi 3. Ontem Tá, também eu foi convidei 3. mais 3 e 2 entraram Tá. hoje. Vamos falar, foi 3. Vamos colocar 3. Você reparou que nem todas vieram? Só uma não veio ontem.
Tá, beleza. Nem todos vieram, mas alguns vieram. Todos Uhum. deram certo? Não. Outros tiveram contratempo. Mas o seu convite feito, você reparou que aconteceu algum resultado? Uhum. Nem todo mundo vai vir, nem todo mundo vai conseguir cumprir e fazer da maneira correta, mas alguém vai fazer e vai dar certo. É assim que funciona. E às vezes Parabéns, na nossa rede a gente precisa de um só para explodir nossa rede. É isso. parabéns. Todo mundo fizer isso todo Eu dia. estou orgulhoso de você. Parabéns, Elizabeth. Uma salva de palmas para Elizabeth, todo Obrigada, mundo. Luiz. É isso. Parabéns, E, Elizabeth. Você foi grande. ô Luiz, só completando o tamanho do feito, né? Eu que já trabalho com a Elizabeth há algum tempo, a gente sabe o tanto que é difícil ela quebrar esse bloqueio. E ontem eu parabenizei ela pelo trabalho que vem fazendo, um trabalho com excelência, quebrando muitos paradigmas, muitas objeções e muitas crenças limitantes que ela tinha, né? E eu estou muito feliz com o resultado dela. Você é louco. Eu também. Eu também. Parabéns, Elizabeth. A gente tem mais alguém? Terminamos? A Daqui Lucy meia... tinha levantado a mão, mas acho que ela desistiu. Olha, Então deixa eu vamos. falar. Posso falar? Pode, Lucy. Bom dia a todos. Ô, Luiz Francisco, eu acho que eu desenvolvi o SPA com essa notícia que você disse aí, que terça-feira vai ter algo grandioso. E Hugo, estou também esperando que chegue logo a terça-feira. Síndrome do pensamento acelerado, Lucy. Sim, A gente já vai, pensei fora da curva. deixa eu Eu só vou preparar dar o. só vou dar como é que fala? Um spoiler para vocês. Antes da terça-feira vem o dia primeiro, tá? Entenderam? Então, câmeras abertas, fotinho da nossa aula maravilhosa de hoje, porque o bate-papo com vocês foi muito. Excepcional, né? Maravilhoso. Pessoal, o bate-papo com vocês hoje, a aula, a troca, o mastermind que está sendo criado aqui, tudo foi maravilhoso, né? Então a gente já sabe que depois da aula magna da segunda a terça-feira a gente vai ter um dia muito importante, né? Nós vamos ter um dia que a gente vai aprender a como influenciar, nós vamos fazer isso na prática, a como gerenciar a nossa própria microcomunidade para evoluir a nossa rede e a gente vai estar dando um salto no hábito 3 que ninguém está fazendo, mas ninguém mesmo, e só vocês vão ter essa tecnologia. Então, muito obrigado pela aula de hoje e amanhã a gente faz o quê, Hugo? Amanhã a gente treina e executa. Hoje a gente já treinou e agora vai executar. Um beijo a todos e até amanhã na aula. Valeu. Parabéns. Bom dia. Até amanhã. Bom dia, Até bom daqui a pouco, dia. 9 horas, na live de oração. Valeu. Bom dia a todos. Até amanhã. Valeu. Bom dia.